Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, desejo a todos vocês muita paz, muita alegria, que só a ressurreição de Jesus nos pode dar, como nos deu e continuará nos dando. Nós estamos no nosso 27º vídeo de formação inicial e que está girando agora em torno do nosso patrimônio espiritual. No vídeo passado falávamos sobre o 100. O que é o 100? É exatamente o grande tesouro que Deus confiou aos membros, aos filhos desta comunidade. 100 quer dizer carisma, espiritualidade e missão. Hoje nós vamos tratar de dar para vocês, tentar passar para vocês, noções gerais sobre o carisma em geral. Mas, depois da oração que nos consagra ao Espírito Santo, passamos então para o segundo ponto, que é a parte formativa. As liturgias, as palavras de Deus das últimas celebrações, partindo do domingo de Páscoa, embora não sejam citações bíblicas que tratam diretamente do assunto, mas no meu coração, elas significaram que existe um princípio que o carisma favorece, o carisma de uma instituição favorece. Nunca como hoje, nós percebemos a urgência da unidade. Vocês vejam a situação em que o Brasil viveu neste ano de 2016, está vivendo e pelo jeito ainda vai demorar um pouco para passar este clima de guerra, este clima de confronto, de competição, de desunidade, desunião, de briga horrorosa. E com isso, é toda uma nação que sofre pela falta de unidade. Eu quero me valer de algumas palavras bíblicas, porque a palavra de Deus, ela fundamenta tudo. E toda pregação deve estar alicerçada na palavra de Deus. Então, enquanto estava montando esta nossa formação, a primeira palavra que me veio foi de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, a primeira frase, que diz: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então guardem bem nisto. Se a primitiva comunidade dos cristãos, partindo daquele núcleo que Jesus formou como base da sua igreja, se naquele pequeno rebanho, naquele pequeno grupo, havia um só coração e uma só alma, uma unidade tão grande entre eles, com pessoas tão diferentes, nós temos que nos espelhar nesses inícios da nossa igreja e procurar em cada agrupamento humano, família, grupo de vizinhança, grupos de trabalho, na empresa, na escola, onde quer que seja, procurar construir isto que os primeiros cristãos conseguiram. Um só coração e uma só alma. Unidade. Logo em seguida me lembrei
de uma frase de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 e 2. O apóstolo escreve assim: se existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. A unidade entre nós é possível só se aqueles que compõem este nós, individualmente falando, tiver como projeto de vida constituir uma unidade de vida com Jesus. Vocês podem imaginar uma roda de bicicleta cheia de raios, mas com um centro. Esse centro é Jesus Cristo. Quanto mais esses raios, que são cada pessoa da nossa comunidade, quanto mais esses raios estiverem perto do centro, ali perto do centro, eles estarão também muito perto uns dos outros. Na medida que se afastam, a vareta lá se afasta do centro e vai para a parte externa da roda, vai se afastando também do outro. A distância vai ficando maior. Eu acho que essa imagem traduz bem este projeto que toda instituição cristã tem que ter como meta, como ponto de partida e de chegada, porque foi isso que Jesus rezou. Olha o que Jesus rezou na sua oração sacerdotal, é o capítulo 17 de João. Jesus diz para o Pai: tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. E Jesus diz para o Pai a respeito dos seus discípulos: neles eu sou glorificado. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Nem preciso comentar coisa nenhuma desta oração de Jesus ao Pai, falando sobre aquilo que abundava no seu coração. O desejo de que nós, membros do seu corpo, que é a igreja, sejamos unidos da mesma qualidade de união que une Jesus ao Pai. Não é pouca coisa. Aqui somos chamados. Então nós, vivendo esse primeiro ponto dessa formação, levando a sério a urgência que o mundo tem de um testemunho de unidade entre nós cristãos, entre nós católicos, entre nós membros desta nossa comunidade.
Eles precisam olhar para nós, os que não são, os que estão do outro lado. Precisam olhar para a nossa maneira de viver e dizer como falavam os primeiros, os que viam os primeiros cristãos viverem entre si, como eles se amam. E o que faz este amor? Senão o Espírito Santo, o Espírito de unidade. Mas eu quero me valer também de uma palavra maravilhosa, exatamente correspondendo ao Evangelho do domingo da Páscoa deste ano C, tirado do Evangelho de João, do capítulo 20. Maria Madalena foi ao túmulo no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, apavorada, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo é o próprio João, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, guardem bem isso, Pedro e João saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Nós vamos parar por aqui. O que me chamou muito a atenção nesse evangelho todo foi o fato de os dois, Pedro e João, correrem juntos, na mesma direção, com o mesmo propósito de verificar o que é que tinha acontecido. Há uma tela pintada por um pintor famoso, não me lembro o nome, que retrata exatamente esses dois apóstolos no momento da corrida. João, com os olhos tranquilos, calmos, serenos, vestido de branco e as mãos postas. Ao lado dele corria Pedro. Pedro, um olhar espantadíssimo, tenso, nervoso, sua roupa escura, entre um vermelho queimado e a cor do barro, uma cor de terra. A mão direita segurando o manto e a mão esquerda apontando para João. Talvez vocês não possam ver direito, mas apontando para João. A mão esquerda. Tudo isso se reveste de um simbolismo muito grande. Não sei se era intenção do autor passar isto para os que apreciavam a sua obra de arte. Mas para quem tem um mínimo de espiritualidade, percebe por que João estava vestido de branco. Porque ele é considerado o apóstolo virgem, que não havia se casado. Por que as mãos postas? Porque João representa o contemplativo, aquele que pousou os ouvidos no peito de Jesus, que sentiu as batidas do coração de Jesus, o contemplativo. Aquele que olha e vê longe, como a águia. A águia é o animal que simboliza figura, não sei, é a figura de João. Aquele que consegue, como a águia, olhar o sol de frente. É a única ave, o único animal que olha o sol
assim, sem prejudicar a sua visão. E João é aquele evangelista que mais penetrou o mistério de Jesus, do Verbo de Deus. Jesus, desde a eternidade até a sua humanidade. Pedro, com esta cor de roupa meio que vermelho queimado, cor de terra, lembra duas coisas da vida de Pedro. Em primeiro lugar, ele morreu martirizado. Daí a cor vermelha queimada, a cor do sangue. Segundo, Pedro se revelou ao longo da convivência com Jesus e com seus companheiros de uma humanidade, de uma fragilidade, de uma natureza tão humana, tão pequena. Basta a gente se lembrar de quando Jesus perguntou aos discípulos: o que estão falando de mim por aí? E depois de darem as respostas que cada um deu, e Jesus fala: e vocês? O que vocês têm para falar de mim? Quem sou eu para vocês? Pedro assumiu uma resposta em nome de todos, mas não sabia o que ele estava falando. Jesus mesmo disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que te ensinou, Pedro. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma belíssima confissão da divindade de Jesus, da plenitude de vida que havia em Jesus. Mas logo em seguida, quando Jesus começou a falar, a profetizar sobre a sua iminente prisão, traição, prisão, suplício, flagelação, coração de espinhos e morte de cruz, Pedro diz: que é isso? Nossa, eu acabei de falar que você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não pode acontecer isso com você. Nós não vamos deixar. Pedro, nessa hora que tinha sido tão elogiado por Jesus, né? Agora Jesus fala: olha, você está sendo Satanás para mim. Satanás é aquele que está me desviando do projeto do Pai, do meu projeto, do nosso projeto. Porque o Pai e eu somos um. Portanto, para trás. Não é você que vai determinar se eu vou morrer ou se eu vou viver. Isso é o Pai. Sai e ponha-se no seu lugar. Nossa, o Pedro nessa hora ficou da altura do chão, humilhado, não? Humilhado, no verdadeiro sentido da palavra humilhação. Foi reduzido a pó. Mas ele tem a mão direita sobre o seu manto, segurando o manto que simboliza a sua autoridade. E a mão esquerda, apontando para João, é como se Pedro dissesse: olhem para João. Olhem e sejam contemplativos. Façam com que na vida de vocês tudo comece na contemplação da vontade de Deus. Nas coisas do alto, busquem em primeiro lugar o reinado de Deus, aquela coisa preciosa que Jesus falou para Marta. Maria escolheu a parte melhor, que era estar ali, aurindo de Jesus, sugando de Jesus tudo que ele tinha para ensinar para Maria. Maravilhoso. Mas essas duas figuras se completam. Pedro e João. Que maravilha. Agora eu vou entrar numa outra comparação. Não sei se eu posso chamar de comparação. Mas João simboliza o lado carismático da igreja.
aquele lado que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, contemplativo, que busca no Espírito Santo a inspiração para as suas decisões, para os seus passos, para a condução da própria vida e da vida da igreja. Carisma. Pedro é a figura da hierarquia, do lado magisterial da igreja. Tentaram, durante o concílio, contrapor uma coisa e outra. Uma coisa, o lado carismático contra a hierarquia contra o lado carismático. Tentaram. Mas o Espírito Santo suscitou, lá no Concílio Vaticano II, um cardeal que tinha dado umas boas dores de cabeça para o Papa Paulo VI. Ele era extremamente progressista, né? Mas um homem bem intencionado. E ele, depois que fez uma experiência do batismo no Espírito Santo, o que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Infelizmente, eu não me lembro direito o nome do livro que esse cardeal Sinens escreveu, mas eu tenho a impressão que é O Espírito Santo, Nossa Esperança. Mais ou menos vai por aí. E esse cardeal, depois de feita a experiência de Pentecostes na sua vida, escreveu esse livro maravilhoso em que ele diz, resumindo, ele diz sobre entre a igreja carismática e a igreja hierárquica não existe briga, não existe contraposição, mas existe uma comunhão, uma unidade. O lado carismático da igreja necessita da palavra, do discernimento, da sabedoria, da experiência milenar do magistério da igreja, para carimbar o que é de Deus e rejeitar o que não vem de Deus. Mas, por outro lado, este lado hierárquico da igreja necessita muito do carisma, do lado carismático, para que ela não se torne, a igreja não se torne uma estrutura rígida, como se fosse um esqueleto, em pé, mas pendurado, porque não tem vida. A vida é o Espírito Santo. Então, esses dois lados da igreja, longe de se contraporem, eles formam uma unidade perfeita. Gosto de comparar esses dois lados com um rio. Imagine um rio com suas margens. Margem é um limite. Põe limite às águas. Tanto é que quando o rio transborda, ultrapassa as margens e vai fazer estrago por onde essa água passar. Então, a margem é necessária para que não se perca a água, não se desperdice a água. É necessária a ação controladora, mas ao mesmo tempo estimuladora do magistério da igreja, para que o rio ande e flua perfeitamente. Os dois corriam juntos. Quem chegou primeiro? Os carismáticos. Não estou falando de renovação carismática, não, tá? Não estou falando do movimento carismático. Os fundadores das grandes ordens religiosas foram homens carismáticos.
porque eles viam à frente, eles sentiam à frente as necessidades da humanidade e da igreja. E o Espírito Santo suscitava neles o desejo de darem uma resposta para as necessidades da sociedade da época. E essa resposta foram as congregações religiosas, as ordens religiosas, as instituições eclesiais, que ao longo dos séculos surgiram no seio da igreja. Hoje são as novas comunidades. Qual é o papel, então, da hierarquia? É prestar atenção. Parece que o Espírito Santo está agindo ali. Vamos ficar atentos. Cortar aquilo que seja exagero, mas permitir que o Espírito Santo floresça onde Ele quer florescer, dê frutos onde Ele quer fazer frutificar a sua obra. Por outro lado, os fundadores ou os carismáticos, né? Não no sentido de renovação carismática, mas as pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, têm que ficar atento às indicações do magistério da igreja, que tem a função de ensinar, de governar e de santificar. E estarem sujeitos ao magistério. Unidade. Os dois corriam juntos. João chegou primeiro, mais jovem, mais ágil, mas porque ele representa o lado carismático, que é mais solto, é mais leve, é mais ágil. E o que ele fez quando chegou no túmulo? Foi entrando, foi vendo, saiu correndo, largou Pedro para trás e foi anunciando porque Deus estava falando que era para ele fazer assim? Não. Não entrou. Ele só olhou para dentro, viu as coisas como estavam e só entrou depois que Pedro chegou e entrou na frente. O respeito pelo magistério da igreja. Não é porque Pedro é mais velho. Tem gente que está explorando. Eu já escutei muitas homilias, gente. Por que João chegou na frente? Porque ele era mais moço. Correu antes. O Pedro já estava sem fôlego. Mas tem uma coisa mais séria por trás disso. Realmente, a parte hierárquica da igreja anda mais lentamente. Primeira vez que eu me apresentei a Dom Serafim, pedindo a aprovação da nossa comunidade, que tinha apenas 4 anos de idade. Olha que inocência minha, gente. Ingenuidade. Mas eu tinha necessidade que a igreja me falasse. E este caminho é de Deus. Fui lá no Dom Serafim, eu e a minha superiora na época, que era a queridíssima irmã Olga, quem devo muito. O que Dom Serafim falou para mim? Irmã, vai conversar com Dom Arnaldo. Dom Arnaldo era o responsável pela vida consagrada, né? Pelas congregações religiosas. Lá fui eu conversar com Dom Arnaldo. Me recebeu, expus para ele a minha necessidade. E o que é que eu tive que escutar? Ele disse assim: irmã, vai vivendo. Irmã, vai levando. Vai fazendo do jeito que a senhora acha que tem que fazer. Um dia, se for de Deus, essa obra será reconhecida. Mas, por enquanto, a igreja é prudente. A igreja precisa ver se não é fogo de palha. A igreja não vai aprovando as coisas assim à torta e à direito, porque depois a coisa não é daquele jeito. E para voltar atrás, desmoraliza a própria igreja. Coberto de razão. Tanto Dom Serafim como Dom Arnaldo. Voltei para casa e continuei o caminho.
continuamos. Isso foi em 87, 88. 88. A nossa comunidade foi aprovada, se não me engano, em 2008. 20 anos depois. Olha. Então, gente, o que é necessário? Pedro e João correrem juntos. Nova Aliança e Igreja correrem juntos. Mas não parou aí ainda essa inspiração. Neste dia em que eu estou gravando o vídeo, a liturgia, a primeira leitura, conta em Atos dos Apóstolos 3, aquela passagem de Pedro e João que foram ao templo para rezar, a oração das 3 horas da tarde, e ali, na porta do templo, costumava ficar um coxo de nascença, nunca tinha andado. Colocavam o coxo ali, o paralítico, né? E ali ele ficava pedindo esmola. Quem chega às 3 horas da tarde para rezar no templo? De novo, Pedro e João. Quem toma a iniciativa ao longo desses 10 versículos é Pedro. O homem estende a mão, pediu a esmola, e os dois olharam bem para ele, e Pedro, tomando a palavra, disse: olha para nós. Meus queridos, queremos saber quem é Jesus? Olha para a igreja. Queremos saber como seguir Jesus? Como viver de Jesus? Como ser obediente como Jesus? Olha para a igreja. E o homem fitou neles o olhar. Imagina o olho esbugalhado, né? Esperando receber alguma coisa. Mas Pedro tem aquela palavra de sabedoria. Já não é mais aquele Pedro terra. É um Pedro cheio do Espírito Santo. E diz para ele: olha, nós não temos ouro nem prata. Mas nós temos uma coisa que ouro e prata do mundo nenhum supera: o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. E com a autoridade de Jesus, eu digo para você: levanta-te e anda. Que sorte que este Pedro e João não tinham dinheiro para dar para aquele cara. Porque se tivessem, se aquela cena tivesse acontecido antes de Pentecostes, certamente Pedro e João tirariam da mochila um dinheirinho colocado ali, não aconteceria nada para aquele homem. A igreja, nós que trabalhamos em função da igreja, para o bem da igreja, para a salvação das pessoas, nós que somos hoje os missionários, Jesus Cristo no mundo de hoje somos nós. Não recebemos nada da igreja. A igreja paga alguma coisa para você fazer? O que você faz na sua paróquia? A comunidade católica Nova Aliança paga para mim ou para vocês alguma coisa para vocês tocarem esta comunidade? Não se digam voluntários na igreja. Na igreja não existem voluntários. Existem escravos do Senhor, servos do Senhor, serviçais do reino de Deus. Não exigimos pagamento nenhum. Não há salário à altura da missão que cabe a cada um de nós. Não há dinheiro nenhum do mundo que pague a felicidade de sermos instrumentos da educação do povo na linha da vida cristã. Não há dinheiro que pague.
depois disso, Pedro, pegou o coxo, ex-coxo, pela mão direita, que ficou em pé, nos seus tornozelos que antes eram tortos, e ele começou, de um pulo, começou a andar. E prestem atenção agora. Entrou no templo, o coxo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. De novo a palavra junto. O curado e os dois, igreja, magistério e carisma, os dois, entrando os três juntos. Olha que beleza. Quando nós vemos aqui por baixo o objetivo do querigma, inserir aqueles que estavam no Egito, no mundo das trevas, do pecado, resgatá-los deste reino de trevas e colocá-los na luz do Cristo Jesus. Trazê-los para o seio do reino de Deus, que começa como uma semente na igreja, com a igreja. Introduzi-los no reino de Deus. Adentrar este templo como aquele ex-paralítico entrou acompanhado de Pedro e João, unidos. Gente, não é maravilhoso? Maravilhoso. Então hoje eu quero agora, depois de colocadas essas bases, passar para vocês algumas poucas noções gerais sobre carisma. Eu vou me valer de uma tradução que eu fiz de um texto de autoria de Monsenhor Stanislau Rilko. Não sei se ele ainda é o responsável pelos novos movimentos e novas comunidades. Me parece que ainda é, nesse momento que estou gravando o vídeo. Ele esteve aqui no Brasil, aqui na nossa arquidiocese. Eu ouvi uma palestra que ele fez sobre as novas comunidades, deu muita força para os novos movimentos. E ele escreveu, então, um artigo num livro intitulado Os Movimentos Eclesiais na Solicitude Pastoral dos Bispos, do Pontifício Conselho para os Leigos. E ele diz o seguinte, em resumo: as novas realidades eclesiais das quais nós, Comunidade Nova Aliança, fazemos parte, os elementos que constituem essas realidades eclesiais são três: o carisma originário, a pessoa do fundador e a comunidade. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o carisma originário. Eu estou me inspirando nesse escrito deste Monsenhor Rilko. E vejo que o princípio, o ideal de unidade que Jesus tem para os seus, para aqueles que o seguem, para os seus missionários, esse ideal de unidade, para nós que somos chamados a vivermos debaixo da tutela de um carisma, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós temos a segurança e a certeza de que, se nós somos chamados a sermos herdeiros e depositários desta graça do Espírito Santo, que se chama carisma, que deu origem à nossa comunidade, nós temos a certeza que, vivendo este carisma,
nós estamos garantindo a unidade da nossa comunidade. Nós estaremos suscitando no coração daqueles que nos veem do lado de fora aquela mesma admiração que os outros tinham quando viam os primeiros cristãos se relacionarem, se amarem. Percebem? E diziam: vejam como eles se amam, vejam como eles são unidos. Então, o que é o carisma? Um carisma, o que é? Olha que lindo. O carisma é a fonte da força espiritual e do caráter de novidade de todo o movimento. O carisma original, outra coisa não é, senão, no fundo, uma nova expressão do seguimento de Cristo e da participação na missão da igreja. Isso daqui merece um comentário. Quando um grupo de pessoas que Deus uniu, que Deus juntou, pessoas tão diferentes, por tantas razões, mas Deus foi pensando aqui, foi pensando lá, e foi colocando tudo junto. Quando esse grupo, que antes era tão vivo, tão eufórico, tão atraente, né, começa a murchar, começa a perder aquela vitalidade, começa a minguar, não por causa do número de pessoas, número não, mas o entusiasmo começa a enfraquecer. Vamos procurar a causa e logo encontraremos infidelidade ao carisma fundacional. Por quê? Porque o carisma, a graça, é a fonte da força espiritual. E é também, olha que bonito, ele é um novo. Não um novo que nunca existiu, mas um novo que, ao longo do tempo, foi enfraquecendo, foi se perdendo. Vamos aplicar para nós esta obediência incondicional e amorosa à igreja que Deus confiou a nós, Nova Aliança. É a nossa força espiritual. É a força da nossa união, da nossa unidade. É a força do nosso entusiasmo. Se cada um dos filhos desta comunidade, na sua vida pessoal, viverem esta comunhão de ideal, esse lado da vida de Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu escuto o que meu pai tem para dizer para mim, para eu depois agir. Eu e o Pai somos um, unidade de vontade. Nisso está a beleza do nosso carisma. Eu e a igreja somos um. O querer do corpo de Cristo é o querer da cabeça do corpo de Cristo, que é Jesus. Por isso a nossa força está não pelo número de pessoas. Gente, se fosse pelo número, aqueles 12 horríveis que na hora H picaram a mula, fugiram, largaram Jesus lá. Não é o número. Eu não confio em multidão. Olha o que a multidão fez. Naquele dia de triunfo. Hosana ao filho de Davi, gritavam maravilhados. No dia seguinte, a mesma multidão crucifica-o. Certo? Manipulado e todo. Manipulados por quê? Porque não tinham afinidade com Jesus. Não adianta a gente querer viver todos os aspectos da vida de Jesus. Não é isso nem o desejável. Mas cada instituição eclesial tem um carisma próprio. E este carisma está diretamente relacionado
ao modo de agir, de viver, de ser de Jesus. O nosso é o Jesus obediente. Obediente também às autoridades pagãs. Submisso. Deixou-se condenar pelas autoridades religiosas da época. Deixou-se castigar e crucificar e morrer pelas mãos dos pagãos, condenado por Pilatos, pagão. Submisso, aprendeu a submissão desse pequenininho, a Maria e a José. É esta a nossa graça, este é o nosso carisma, esta é a nossa força. São João Paulo II escreveu, me parece que é uma exortação apostólica, Christi Fidelis Laici, sobre os cristãos, os fiéis cristãos. Quando ele trata sobre a dinâmica do carisma, de um carisma, nas pessoas e nas comunidades, ele diz assim: dado para o bem de toda a igreja, um carisma é dado por Deus para uma pessoa ou para um grupinho de pessoas que são o fundador ou este grupo de fundadores, é para o bem de toda a igreja. O carisma tem um caráter universal. Fascina, atrai, envolve pessoas diferentes pela cultura, pelas tradições e por idade. Estou me lembrando de um espetáculo maravilhoso que eu assisti dos Focolares. É o GEM, se não me engano. E eram de moças consagradas dos Focolares. E elas levaram para o palco a história da fundação da Chiara. Um musical para ninguém botar defeito. Maravilhoso! No final da peça, a apresentação das artistas. E cada uma se apresentava. Eu sou fulana de tal do Japão. Eu sou fulana de tal da Tailândia. Eu sou fulana de tal do Canadá. Eu sou fulana de tal do Brasil. Nananana, cada um de um lugar aqui. E não só de culturas diferentes, mas tradições diferentes. Também por idade. A obediência incondicional e amorosa à igreja, o nosso carisma, tem que fascinar, atrair e envolver pessoas. Mas se os membros da comunidade, eles próprios, não se sentem fascinados pelo carisma, não sentem a força da atração que exerce sobre eles esse carisma, e não fazem questão de serem instrumentos de envolvimento de outras pessoas, o que a gente pode esperar? Apesar do fato de que os movimentos eclesiais tenham caráter laical, tanto é que na Nova Aliança só tem eu de religiosa. Apesar de ser um movimento laical, os movimentos, isto não cabe apenas aos fiéis leigos. Este dom, esse carisma, não diz respeito apenas aos leigos e nem tampouco àquele grupo portador desse carisma. O que é específico de um carisma originário de uma fundação está não somente na capacidade de ser coletivo, isso é, de atrair pessoas, isto é, de reunir pessoas, como é o caso das congregações religiosas, mas está na capacidade de reunir na mesma comunidade membros que na igreja respondem a vocações diversas
e pertencem a diversos estados de vida. Vocês vejam na nossa própria comunidade. Nós temos os 3 segmentos do povo cristão. Nós temos um diácono permanente, clero. Um seminarista que está se preparando para o sacerdócio. Nós temos os leigos, que são vocês. E pelo menos uma pessoa religiosa consagrada, sou eu. Vou segurar a peteca. Enfim, o carisma, enquanto é um dom do Espírito Santo, ele traz sempre consigo uma novidade de vida que surpreende. Como nós surpreendemos até hoje, temos que surpreender até hoje, quando as pessoas se aproximam de nós, entram para as nossas missões e ali começam a aprender as coisas que eles não conheciam. De quem? Da nossa igreja. Porque estamos vivenciando a missão que nos cabe. Como é que eu vou obedecer à igreja se eu não conheço igreja? Então a missão da Nova Aliança está frontalmente acoplada ao nosso carisma. Obediência incondicional e amorosa à igreja. Puxa, para obedecer à igreja, eu preciso conhecer do que se trata essa obediência. A quem vamos obedecer? E se você não ama a igreja, você só vai enxergar lei, mandamento, obrigação. Mas qual é a nossa missão? Despertar no coração daqueles que já foram evangelizados uma paixão pela igreja. Essa é a novidade. Hoje mesmo, depois da pregação, numa hora de partilha, uma jovem dizia assim: eu estou saindo daqui chocada. Porque como é que eu consegui viver dentro da igreja sem conhecer isto que eu acabei de aprender aqui agora? Faço as coisas por fazer, não sei a quem estou servindo. Graças a Deus que o choque foi esse. Então, o carisma, enquanto é um dom do Espírito Santo, ele é sempre uma novidade que surpreende. E é impossível ele ser previsto e programado. Vocês acham que fui eu que determinei a rota há 32 anos atrás, que estabeleci o caminho, os princípios? Olha aqui, nem o patrimônio espiritual, não sabia nem o que era carisma, o que era fundador. Gente, para eu aceitar ser considerada fundadora da comunidade, vocês não imaginam que vergonha que eu tinha quando alguém chegava para mim: a senhora é a fundadora? Eu falei: ainda não. E os outros me olhavam assim: como ainda não? Ainda não. A minha comunidade ainda não foi aprovada pela igreja. Então não sou fundadora de coisa nenhuma. Só quando a igreja colocar a palavra dela, aqui está um caminho de santificação, o Espírito Santo está aqui, aí sim, eu vou assumir. Deus me fez fundadora. Deus me fez guarda. Guardiã, sei lá, deste dom pelo qual eu tenho que zelar. Tenho que formar pessoas que compartilhem, se unam a essa minha paixão, se apaixonem comigo por essas coisas do Senhor. Nada previsto. Vocês acham que eu sabia no que ia dar a comunidade? Não sabia nada. Nada programado. Abrindo uma picada numa selva fechada. Mas é um dom que chega para nós
gratuitamente. E que nos cabe só uma coisa: acolher. Vou terminar então com a palavra de João Paulo II. Sempre, quando o Espírito Santo intervém, ele deixa estupefato, de boca aberta, suscita acontecimentos cuja novidade atordoa. É o caso das novas comunidades, que os bispos não sabem bem o que fazer conosco. Sempre quando intervém, o Espírito Santo muda radicalmente as pessoas e a história. Até aqui a nossa formação hoje. Então vamos ao nosso compromisso da semana. Gostaria que no momento da partilha, na semana que vem, você escreva e partilhe um pouco da sua história a partir da nova aliança. Como é que você chegou aqui? O que é que você experimenta aqui? E com o que você mais se identifica com relação ao carisma? Como é que você vê o carisma? Como é que você procura viver o carisma dentro e fora da comunidade? Por tudo isso, bendigamos o Senhor. Graças a Deus.